Hoje a nossa aula é de História, na página 78, Luta e Resistência. Pega o marca-texto para a gente sublinhar, tá? As partes mais importantes. Os africanos no Brasil lutaram muito contra a escravidão. Lutaram porque eles não aceitavam, né? Foram trazidos do país deles para um país desconhecido para ser escravo lá. Essas pessoas que foram trazidas para cá eram comerciantes, eram cabeleireiros, barbeiros, alfaiates, que costuram roupa para homem, né? Eram pessoas que tinham profissão e foram tirados da sua terra para vir para cá trabalhar sem receber nada. Então eles não aceitaram isso pacificamente, vieram acorrentados como animais, né? No porão de um navio. Então por isso a luta deles contra a escravidão. Eles queriam a vida e a liberdade deles de volta. Embora estivessem bem distante de sua terra natal é a África, onde eles nasceram. Muitos deles resistiram organizando fugas e revoltas. Quando eles fugiam, muitas vezes iam para locais isolados, afastados dos engenhos. Engenhos eram as fazendas. E lá formavam novas comunidades, semelhantes às africanas. Esses locais eram chamados de quilombos. Sublinha isso. Esses locais eram chamados de quilombos e seus habitantes eram chamados de quilombolas. Eram locais afastados, no meio da mata, da floresta, e lá eles tentavam viver como eles viviam na África, com os mesmos costumes. O mais conhecido deles foi o Quilombo dos Palmares. Sublinha, Quilombo dos Palmares. Foi o quilombo mais conhecido, situado hoje onde é o estado de Alagoas. Essa comunidade chegou a reunir uma população de 20 mil habitantes e resistiu por cerca de 70 anos. O mais conhecido líder do Quilombo dos Palmares foi Zumbi, sublinha Zumbi. Ele liderou a resistência quilombola até os últimos dias. Por esse motivo, tornou-se símbolo da luta pela liberdade e igualdade da população afrodescendente no Brasil. População afrodescendente são aquelas pessoas, né, que eram parentes desses africanos que foram trazidos da África. Então, Zumbi foi um líder muito conhecido porque no quilombo, né, que ele fundou na mata, né, em Alagoas, dificilmente os portugueses conseguiam invadir e trazer os escravos de volta, porque Zumbi era um lutador. Ele lutava capoeira, que a gente conhece como dança, mas na África era um tipo de luta. Então ele era um lutador, e todo escravo que fugia, que ia para lá, ele ensinava essa luta. Então era difícil os portugueses irem lá e capturar, porque eles lutavam mesmo e se defendiam, né? Página 79. Heranças africanas na cultura brasileira. A vinda dos diferentes povos africanos para o Brasil promoveu um grande enriquecimento da cultura de nosso país, porque eles trouxeram os costumes deles da África para o Brasil e costumes esses que nós praticamos até hoje. A capoeira é um exemplo, né? Eles trouxeram essa dança, essa luta da África e ela é praticada até hoje no Brasil. Além de trazer inúmeros conhecimentos de suas terras, os africanos criaram várias coisas depois que já estavam aqui. Por isso não é difícil perceber a herança cultural africana na culinária, na música, na dança, na religião, no vestuário e muito mais. Observe, um exemplo é o samba. O samba é bastante influenciado pela cultura africana. Lá, o tipo de música deles é como o samba. O batuque e o ritmo dançante são características da herança africana no Brasil. Esse modo que a gente vê do samba hoje em dia é como eles dançavam na África. O acarajé é um bolinho de feijão temperado e frito no azeite de dendê. É um alimento de origem africana muito popular no Brasil. Começou a ser feito no Brasil também, essa culinária, esse alimento, com os africanos que estavam aqui. Eles trouxeram esse costume da África e até hoje essa comida existe aqui, muito característica lá na região nordeste, na Bahia. Número 1. Uma das tradições de origem africana mais conhecida e praticada no Brasil é a capoeira. Sublinha isso. Pesquise informações sobre ela em livros, sites e revistas. Selecione algumas imagens dessa manifestação, traga para a sala de aula, depois responda as perguntas a seguir. Não, você vai fazer essa pesquisa no caderno de história. Você vai copiar essas perguntinhas para o caderno de história, vai responder, e se você achar alguma imagem, você vai colar.
tá bom? Aí você posta pra tia Valéria depois. Um beijo, até a próxima.